Deus, ainda bem que eu vim, aleluia. Ezequiel capítulo 37, quem achou, diga amém. Nós vamos ler o texto e até lá você vai confundindo o inimigo aí aonde você estiver, tá? Deixa ele tonto contigo. Camila, como é que eu faço isso? Nada de cara de fome, nada de cara de cansaço. Quando o estômago roncar, você diz aleluia. Ele já está roncando aqui, do lado de cá já roncou. Isso, entendeu? Deixa ele tonto contigo, sem entender nada. Você vai sair daqui hoje igual Jesus, ainda antes do almoço, com a barriga roncando. Teu espírito vai estar tão alimentado que alguém vai dizer, corre para comer. E você vai dizer, minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me chamou. Crentão, fortão, aleluia. Ezequiel capítulo 37, quem achou, diga amém. Diz assim o texto: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e Ele me fez andar. Em outras versões, e Ele me fez passar. Me fez. Ele me fez. Diga comigo, Ele me fez. Ele me fez. Me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eu vi que estavam sequíssimos. E ele me perguntou, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse, profetiza sobre esses ossos e diga-lhes assim: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, estenderei sobre vós pele, porei em vós Espírito e vivereis. E então sabereis que eu sou o Senhor, porquanto profetizei como se me deu ordem. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntando cada osso ao seu osso. E olhei, e vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vento dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram-se em pé um exército grande e extremo. E você diz amém por essa palavra? Senta dando glória a Deus aí, você que pode. Já vi que é só beber água. Oh, aleluia. Aleluia. Essa passagem é muito conhecida. Arrebatado em espírito, o Espírito do Senhor pega Ezequiel e introduz ele em espírito numa visão. E a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que o mundo espiritual não é menos real só porque não pode ser visto continuamente. A gente tem que parar com essa mania. Eu não sei se foi porque ao longo dos anos na nossa vida já fomos introduzidos a uma realidade lúdica, né? Filmes, desenhos, onde fantasmas atravessam paredes e espíritos não têm força para segurar nada nas suas mãos. E eu não sei se por isso, mas a gente começou a desenvolver a ideia
de que aquilo que é espiritual é fraco, aquilo que é espírito não tem força. Ao ponto das pessoas até dizerem assim: eu não tenho medo dos vivos, ou melhor, eu não tenho medo dos mortos, ou eu não tenho medo dos espíritos, como se eles nada pudessem fazer. Eu tenho medo dos vivos, atribuindo então o poder, atribuindo então realidade somente aquilo que pode ser visto. Mas para nós que servimos ao Senhor, temos uma primícia de que o reino espiritual, de que o mundo espiritual, ele é tão real do que esse solo que você está batendo o teu pé aí agora. Pisa aí no chão, sinta, é sólido, é firme? Pois então, o reino espiritual é mais sólido e mais firme do que esse chão que você está pisando. Eu sempre digo isso: esse chão que você está pisando, se a gente entrar aqui com uma britadeira e arrebentar com ele em 24 horas, a gente muda ele de lugar. Agora, a palavra de Deus, que é a representatividade de quem Deus é, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então veja, a palavra de Deus que manifesta quem Ele é, ela é espírito. Ele diz: minhas palavras são palavras de vida e de espírito. Uma outra característica que faz com que nós entendamos que o mundo espiritual é tão real ou mais real do que esse mundo físico. Pode abaixar só um cadinho, por favor, mas pode continuar comigo, viu? Que esse mundo físico é real e o mundo espiritual a qual servimos é tão real quanto esse mundo. É a característica do nosso próprio Deus. Deus é espírito. Vamos lá? Deus é o quê? Deus é o quê? E aí eu te pergunto: Deus é fraco porque é espírito, gente? Não! O nosso Deus é espírito. No céu não entra carne e sangue. Nosso Deus é espírito. Todas as coisas que Ele fez sendo Deus, e Ele é espírito. Gênesis capítulo de número 1. No princípio a terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus é... Bora, você vai entender já já. Deus é... O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus manifestou tudo que existe e há por intermédio da sua palavra. Então a palavra de Deus é capaz, porque a palavra de Deus manifesta quem Ele é. E quem é Deus? Deus é espírito. Por isso ela é mais forte do que tudo que existe, porque ela está acima de tudo que existe, e ela é antes de tudo que passou a existir. Olha o que o autor da carta aos Hebreus vai dizer: porque céus e terra, tudo que existe e tudo que há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua palavra. Palavra é concreta. Quando você fala alguma coisa com a sua boca, a palavra ganha vida na sua boca. As letras vão saindo como tijolinho e montando alguma coisa imediatamente diante de você. É assim que funciona, gente? É assim que funciona? Não consideramos as palavras com a mesma potência da área dos sentimentos e das ideias. Ela está numa conjuntura de invisibilidade, aonde não pode ser tocada, mas é real. Assim é o mundo espiritual. O mundo espiritual não é menos real do que a realidade que você toca, só porque você não vê. Ele existe, ele é real, e ele subsiste e se mantém eterno, porque ele é sustentado não pelo tempo da nossa vida, mas é sustentado pela palavra de Deus. Palavra de Deus que é Deus. Por isso o próprio Senhor vai dizer: céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Por que a palavra de Deus é eterna? Porque Deus é eterno. Por que a palavra de Deus se mantém fiel? Porque a palavra de Deus expressa quem Deus é. E tudo isso que nós estamos colocando aqui trata-se de uma realidade espiritual. Abra comigo a sua boca agora e diga assim: realidade espiritual. Eu não quis colocar aqui mundo espiritual para você não achar que é um setor paralelo, inatingível e inalcançável. A realidade espiritual é tão real quanto essa cadeira que você está sentado agora, porém com uma coisa a mais. Qual? Essa cadeira vai deteriorar, vai mofar, um dia ela vai quebrar, vai passar e vai ficar obsoleta e será trocada, mas aquilo que Deus delibera sobre a sua palavra perpetuará para
Camila, para que você entenda que a sua vida espiritual não pode ser negligenciada só porque é espiritual. Para que você entenda que o mundo espiritual não é fraco só porque não pode ser tocado. Um dos motivos pelo qual o mundo espiritual não pode ser tocado o tempo todo é porque ele está acima do que é físico. Vem comigo. Ele está acima do que é? Ele está acima do que é? Na organização da tricotomia do nosso ser, a palavra é dividida da seguinte maneira: espírito, alma e corpo. Exatamente nessa ordem que eu estou empregando aqui e agora. Espírito, alma e corpo. Diga a ordem você. Qual é a ordem? Bora, só quem está comigo. Quem já foi para Nárnia, não posso contar, mas quem está comigo, vamos lá, qual é a ordem? Não é coincidência, não está de maneira aleatória essa ordem. A ordem é espírito, alma e corpo, porque o espírito está em primeiro lugar. O espírito governa sobre a alma, coloca ela em equilíbrio. A alma manifesta a sua expressão e o corpo obedece os sentimentos dela. Por isso essa ordem, espírito, alma e corpo. Então vamos lá, de quem é a prioridade? Vamos lá, de quem é a prioridade? Mas vamos falar a verdade, vamos jogar limpo com Deus no altar nessa manhã. Por que que às vezes estamos aparentemente com a terapia em dia para arrumar a alma, com a atividade física em dia nos nossos treinos ou no nosso desejo de ter uma vida mais saudável, mas a realidade é que não estamos desfrutando de qualidade de tempo nem da nossa vida própria. E por que que isso está acontecendo? Porque desocupamos o lugar aonde o Espírito deveria ter prioridade. Camila, isso não é verdade não. Eu tenho Deus acima de tudo, irmão. O amor não se constitui em palavras, ele é como a fé. Ele se constitui em obras. Para que aquilo que você fala seja verdade, estas palavras precisam ser acompanhadas de uma atitude, senão elas serão apenas fala. Será que você nunca parou para pensar que Jesus nunca disse eu te amo para ninguém, mesmo sendo dono do amor? Parece esquisito, talvez você ainda não tivesse pensado nisso até hoje, mas eu quero convidar você a pensar nisso só por um minuto. Deus é amor. Deus é... Você disse o quê? Que ele falou assim? Falou? Como ele falou? Ah lá, ó. Então veja, ele nunca verbalizou. Então é isto que eu me refiro quando eu digo que ele nunca disse. Deus é amor. O que João disse que Deus é? Deus é... Quando Jesus disse, vou para o meu Pai preparar lugar para vocês, os discípulos, na tentativa de segurá-lo, vai dizer assim: Senhor, mostra-nos o Pai, como quem diz, fala para a gente quem Ele é antes do Senhor ir. Aí Ele vai dizer assim: ora, vocês ainda não têm de visto o Pai? Entendam, quem vê a mim vê o... Porque eu e o Pai somos... Então vamos lá, Jesus é Deus, sim ou não? Jesus é Deus, sim ou não? E Deus é... Deus é... Então Jesus é o quê? Jesus é o quê? Jesus é a expressão material. Jesus é a expressão física. Jesus é a expressão carnal do amor de Deus. Deus não disse verbalmente à humanidade, eu te amo. Jesus nunca disse a nenhum dos seus discípulos verbalmente falando, eu te amo. Mas o tempo todo as suas ações eram baseadas no amor. O texto de João 3,16 vai dizer o que para a gente sobre o amor de Deus. E Deus amou o mundo de tal maneira que falou, não, que entregou o seu Filho, que deu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor não se constitui em palavras. Deus não diz que ama dizendo que ama, não que ele não possa dizer, mas quando olhamos para a realidade do mundo espiritual, vemos que o nosso Deus, que é espírito, se manifesta em mais matéria do que qualquer ser humano, se manifesta em mais matéria do que qualquer estátua, ídolo constituído por mãos de homens. Ele está dizendo, vocês falam de amor, eu amo. Vocês falam de amor, eu amo. E ama como? Amo me entregando, amo trabalhando, amo cuidando, amo curando. Ele está dizendo, o meu amor está na vida que eu dei e que eu tenho com vocês. Então veja, Deus é espírito, mas se relaciona com a gente pessoalmente. Deus é espírito, mas se relaciona com a gente num campo de tangibilidade.
E não num campo de ideias ou abstrato. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu comecei relatando a visão de Ezequiel. O Espírito do Senhor me tomou em espírito e me levou para o meio de um vale que estava cheio de ossos. Os ossos estavam sequíssimos. Aí alguém pensa, ah, Camila, mas isso é uma visão. E justamente por isso precisa ser levada com mais seriedade do que qualquer outra coisa. Porque o mundo espiritual vem em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus. Aí eu te pergunto, o reino de Deus é de lá ou é daqui? É de cima ou de baixo? É da terra ou é da glória? Agora, quem ele coloca em escala de prioridade na nossa busca? O reino, que é espiritual. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Por que não está tendo transbordo? Por que não está tendo acréscimo? Porque nós estamos buscando todas as coisas por último. O mundo espiritual. Quantas vezes você está fazendo um trabalho e o Espírito Santo te convida para orar, e você diz, quando eu terminar esse trabalho eu oro. Quantas vezes você está dirigindo, o teu coração está queimando para falar com Deus, aí você diz, não, quando eu chegar em tal lugar eu oro. Se um pneu estourasse, você jogava no acostamento. Mas porque o Espírito de Deus, ele pode esperar. Oh, aleluia. Aleluia. Filho, a gente tem uma coisa mais parecida com órgão assim, tipo igreja americana, tem aí? Alguma coisa mais assim? Pesadão, eu quero pesadão. Porque a galera tá com fome, tá trabalhando desde ontem. Se a gente continuar nesse clima, até eu vou indo aqui, ó. Aleluia. Mas vem comigo, não me deixa não, viu? Quando Deus tomar o baterista, vem também que tu vai ajudar a gente a beça, porque a gente tá cansado, não é? Eles estão precisando disso, eles estão em intercessão dizendo assim, Jesus me ajuda. Tem gente querendo receber e dizendo, Jesus me ajuda, não é? Aleluia. Isso. Aí tu faz assim, ó. Vem intercalado, viu que eu fiquei doida, fica doido comigo. Enquanto eu não endoidar, tu não vem não. Tá show, tá show, tá show. Aí, eita, aleluia. É esse aí, a pegada é essa, perfeito. Então veja, não é porque é espírito que é fraco, mas não estamos dando prioridade ao espírito. E é por isso que estamos frequentando cultos, tendo devocionais de 15 minutos. Eu não ia falar, mas Deus está mandando eu dizer. Você quer profundidade, irmão? Você quer incendiar dando devocional de 15 minutos? Eu não estou falando para quem está tomando leite, estou falando para quem já está comendo pão, tá? Para quem não serve, não coma, senão você vai entalar. Agora, meu filho, você já é crente desde que nasceu, conhece o batismo do Espírito Santo com fogo, quer viver chamada, quer viver ministério, mas não consegue dedicar para Deus mais do que 15 minutos de oração. Deus está dizendo, você sente necessidade de um romper, mas não rompe. E Deus está dizendo, não é porque eu não tenho promessa, é porque você quer basear o nosso relacionamento numa falta de prioridade. Quando eu tiver tempo eu oro, outro dia eu oro, amanhã eu começo a campanha, segunda-feira eu melhoro. Deus está dizendo, e a receita é simples. Tu não percebeu ainda que a tua vida não está aonde eu disse que ela deveria estar? Não é porque a minha palavra não tem poder, mas é porque você não me dá prioridade. Você não me dá mais prioridade. E por que não dá prioridade? Porque você acredita que aquilo que você toca e que aquilo que você vê é mais real do que o mundo espiritual. Mas nesta manhã Deus me trouxe aqui para dizer, ajusta a tua frequência, porque foi o mundo espiritual que deu vida ao mundo físico. Não foi o mundo físico que deu vida ao mundo espiritual. E disse Deus, haja luz. Completa aí para mim, por favor. E disse Deus, haja luz. Ele liberou a palavra, vem comigo. Ele liberou Aí eu pergunto de novo, a palavra é física? A palavra é física? A palavra é material? Mas veja como foi o que é espiritual que trouxe a realidade que hoje você toca. O que é espiritual que trouxe hoje a realidade que você vê.
O que é espiritual é que trouxe hoje o cumprimento das promessas que você vive. Você não tem vivido melhor, e agora eu me dirijo àqueles que poderiam contar testemunhos de promessas que se cumpriram na sua vida. Você hoje não tem estes testemunhos porque recebeu uma herança. Você hoje não tem estes testemunhos porque recebeu uma educação e um diploma numa escola exemplar. Pega um crente que foi tirado do monturo e colocado entre os príncipes da terra e pergunta para ele: qual é a tua história? Ele vai começar a história dele dizendo: então, Deus liberou sobre mim uma palavra, e aí desde que ele liberou essa palavra, esta palavra começou a se cumprir, ela começou a me perseguir, esta palavra me envolve, esta palavra me guarda, esta palavra guarda a minha casa, é por esta palavra que eu vivo, é por causa desta palavra que o diabo não me mata, é por causa desta palavra que o carro capotou e eu não morri, é por causa desta palavra que a cova abriu e eu não desci, é por causa desta palavra que eu ainda ensaio no playback, é por causa desta palavra que eu ainda ofereço contatos e convites de agenda. Alguém diz: ninguém te conhece, e você diz: mas eu caminho debaixo de uma palavra espiritual, uma palavra que vem de um mundo que não é esse. Como é que você viveu a cura desse câncer? Ele vai dizer: porque o médico disse 3 meses, mas Deus disse: a última palavra na tua vida é minha. E ele acrescentou: sempre foi a palavra, mas agora dedicamos mais tempos a cursinhos científicos. Nada contra, irmãos, o estudo e o conhecimento. Deus sabe, eu amo a área do conhecimento, eu amo a ciência, eu amo a psicologia, mas todas elas estão em plano secundário. Inclusive eu nem dedico tempo de estudo para aquilo que contraria o que a Bíblia diz, porque para mim a Bíblia é, como disse o escritor e poeta Rui Barbosa, se colocar ela no meio, ela é o centro de todos os livros. Se colocar ela no fundo, ela é a base de todo entendimento. E se colocar ela no topo, ela é a coroa de toda a ciência, a palavra de Deus. A igreja está aqui por causa da palavra de Deus. Me mostre outra instituição que tenha subsistido há mais de 2000 anos sem ter nenhum tipo de conchavo, contrato ou permanência social. Não tem. A igreja permanece pelo mesmo motivo que Deus guarda e guardou Filadélfia. Ele disse: tendo pouca força. Ele disse 7 igrejas, mas a Filadélfia, ele disse: tendo pouca força física, porque força fala daquilo que eu tenho, força fala daquilo que eu posso. Olha o que ele diz: tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Oh, e não negaste o meu nome. Agora, isso tudo é espiritual. Isso tudo que nós estamos falando aqui é? Abre essa boca santa. Tudo que estamos falando aqui é espiritual. O que está acontecendo? Como nós temos nos relacionado com o mundo espiritual? Como algo que pode ser cultivado durante 10 minutos em um dia? É só isso mesmo? É sério que o tempo que a gente passa maratonando uma série ocupa mais tempo na nossa vida, ao ponto de não conseguirmos ler um capítulo na Bíblia por dia? Depois você não entende porque ora e a tristeza não sai, porque repreende e o demônio não obedece. Elias está vendo a anemia espiritual que nós estamos desenvolvendo. Deus está dizendo: desde quando o mundo espiritual se tornou tão irrelevante para você? Será que você não entende que numa escala de prioridade para os que servem ao Senhor, sim, o mundo espiritual vem primeiro? Olha o que Salomão disse. Olha o que Salomão disse: se o teu espírito estiver de pé, ele levantará todo o corpo.
Mas se ele estiver abatido, quem pois o animará? O que ele está dizendo? Cuida da tua vida espiritual, que o Espírito vai militar pela tua alma e pelo teu corpo. E a alma não, a alma é egoísta. E o corpo? Mais ainda, o corpo é carnal, é natureza humana. Você acha que teu corpo queria estar aqui agora? Eu louvo a Deus pela vida daqueles que decidiram assentar e alimentar o Espírito. Eu louvo, irmãos, porque numa hora como essa você está reposicionando as ordens no teu corpo. Você está dizendo, comida vai vir depois, a alma não vai murmurar no meu pensamento, porque agora eu vou alimentar o Espírito. Resultado, sabe o que acontece depois que esse culto acaba? Enquanto alguém se estressa por qualquer coisa, enquanto outro se entristece por qualquer motivo, teu espírito está no governo e no controle da tua vida. Foi o que aconteceu com Davi, quando a depressão flertava com ele. Olha ele falando com a alma: por que te abates dentro de mim, ó minha alma? O cara está falando com ele mesmo, irmão. Oh, por que te abates dentro de mim, ó minha alma? Ele está usando a boca dele, que é corpo, para falar com a alma dele, que é personalidade e expressão de sentimento. Agora, quem está falando é Davi? Não, é o Espírito de Deus na vida de Davi. Aí ele usa a própria boca dele, dando lugar ao Espírito, e começa a conversar com a alma dele. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturba? O que ele está dizendo? Porque você está me deixando aflito. Aí ele ministra a alma. Só ministra a alma quem tem o Espírito, e só tem o Espírito quem dá a ele prioridade. Quem dá a ele prioridade receberá dele autoridade para governar. Quem dá a ele prioridade receberá dele autoridade para ministrar. Porque estás abatido, minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Aí ele prega para ela: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Acalma, minha alma, espera, minha alma, me escuta, minha alma. E quando o salmo termina, você vê que ele não está mais abatido. Começou orando de um jeito e terminou orando de outro jeito. Porque quem começou? A alma. Quem terminou? O Espírito. Deus está dizendo: tira o microfone da mão da alma. A alma é péssima pregadora. A alma é péssima intercessora. Bota na mão do Espírito. Agora, por que não há autoridade do Espírito em nós? Porque não estamos dando ao Espírito a prioridade que ele deveria ter em nós. O Senhor pega Ezequiel pela mão. A visão é espiritual, sim ou não? Sim ou não? Deus está mandando eu dizer: dê mais atenção às coisas espirituais que andam acontecendo na sua vida. Antigamente você tinha um sonho que não discernia, você entrava em jejum. Agora você sonha e deixa para lá. Perguntou para 1, 2 ou 3, ninguém entendeu? Esquece. Deus está dizendo: eu me lembro da época que quando o mundo espiritual se movimentava, você se posicionava. É caído rebaixo, remonto quelebria. Eu me lembro da época. O Senhor está dizendo para alguém aqui. Ele está dizendo que antes do jornal notificar, no quarto eu já te contava o que ia acontecer. Vai, Johannes. Com todo respeito, mas há um clamor do Espírito nessa noite. Ele começa para mim e ele invade essa igreja para quem tem ouvidos poder ouvir. E ele está dizendo: cadê você no mundo espiritual? Que eu não te vejo mais lá. Não entende mais nada, não discerne mais nada. Está pensando que vida humana e terrena tem resposta ao Espírito? Deus está dizendo: as respostas vêm de mim. Está pensando que está no conselho de todo amigo? Que está em toda roda a direção que você procura? Ah, Camila, eu não me isolo. Eu converso, eu busco, eu pesquiso. Eu também, irmão. Eu converso, eu busco, eu pesquiso. Mas tem coisas que é espiritual. Tem que buscar. Deus está dizendo para alguém: estou te esperando aqui. Aonde? Eu vou falar como Ele está mandando. Aonde Ele está dizendo? Naquele mundo de mistério. Aonde eu não falo só verbalmente. Aonde eu me manifesto em você trazendo convicções que ninguém te arranca.
Eu sou de um tempo que crentes não eram de fato tão bons na retórica, no vernáculo, no vocábulo, mas quando eles tinham de Deus uma palavra e uma convicção, a gente perguntava: vou fazer tal coisa, e o crente dizia: não, eu não vou. E por que não? Ele não sabia explicar, e ele dizia: eu não sei, eu só sei que eu não devo ir. Eu me lembro disso, porque Deus se manifesta em nós, não apenas com palavras verbais, mas numa convicção que ninguém te arranca. É uma certeza que ninguém te tira. Mentira ou verdade? Verdade. Então a primeira coisa que você tem que desconstruir na sua cabeça é a ideia de que o mundo espiritual não requer mais do seu tempo, de que o mundo espiritual não precisa de mais da sua atenção. Deus está dizendo: não só precisa de mais, mas precisa de mais do que tempo que você dedica a qualquer outra coisa.